Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Deli e hoje estou aqui para uma aula de matemática com vocês. Na aula de matemática, hoje vamos falar sobre sequências. Vocês já ouviram falar de sequências? Sequência é algo que colocamos em ordem. Quais os tipos de sequência que podemos fazer? Quais vocês já viram e onde? Como eram formadas? Podemos fazer sequências de elementos, como figuras, números e etc, né? Usar vários tipos de sequência. A gente só tem que observar as ordens, a ordem que ela segue, a organização, como ela está, né, organizada ali. Vamos apresentar uma sequência numérica no quadro numérico de 1 a 100 aqui. Sabia que de 1 a 100 segue uma sequência também? De 1 em 1 nós fazemos a contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou seguindo uma ordem de 1 em 1. No caso, vou parar em 100, mas sabemos que o número não tem fim, tá? Então, vamos ver aqui no quadro numérico, como exemplo. Vamos lá. Falando de sequências, né? Como eu falei, de 1 em 1, eu começo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim eu continuo, como vocês estão vendo aqui no quadro, até 100, tá? Eu termino aqui no 100, no caso, até onde a minha tabela vai. Mas sabemos que o número tem uma continuidade aqui, tá? Eles não têm fim. Aqui eu parei no 100, porque é até onde a minha sequência ela vai hoje, né? Meu quadro termina aqui no 100, ok? Mas quando eu falo de sequência, como eu falei, eu conto aqui 1, 2, 3, 4, eu estou contando de 1 em 1. Mas eu posso mudar essa sequência, começar a contar de 2 em 2. Eu posso partir do 1 ou partir do 2, eu decido. Vamos supor que eu comecei a contar do 2. Vamos fazer a contagem de 2 em 2? Vamos lá. Aí eu começo aqui, ó. 2, 4, 5, 6, ó, pulando sempre 2, ó. 7, 8, 9, 10. E assim eu continuo, ó. 11, 12, de 2 em 2. Sempre de 2 em 2, tá? Eu estou obedecendo uma ordem aí. Eu posso partir do 2. Mas se eu contar também de 2 em 2, partindo, começar do 1, ó. Trocar aqui a cor. A partir do 1. Eu também, ó, de 2 em 2, eu seleciono, ó, esses daqui, ó, de 2 em 2. Por quê? Eu conto, ó, 1, né, a partir do 1, ó. 1, 2, 1, 2. Aí eu vou selecionando números diferentes do que eu selecionei anteriormente. Se a gente observar os que eu circulei de preto, ó, se você observar, eles são números pares, ó. Eu contando de 2 em 2, ó, tá? E se você observar os que eu circulei de azul, ó, 1, 3, 5, 7, 9, se eu continuasse, seria, ó, 1, 2, 11, que eu circularia de azul, ó, são os números ímpares, tá? Também segue uma ordem aí, no caso de 2 em 2. Mas eu acabei de selecionar pares e ímpares. Então, ele também segue uma ordem de 2 em 2. Mas se eu escolher uma ordem diferente, de 3 em 3, de 4 em 4, posso? Pode, tá? Sequências, elas só obedecem uma ordem. Eu só preciso escolher que ordem eu quero seguir. No caso, eu contei de 2 em 2 aí. Mas se eu quiser contar de 5 em 5, eu vou fazer isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer um X, pra gente entender aqui onde eu parei, ó. Parei no 5. No próximo, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu contar de novo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, você viram onde eu parei? Eu errei a minha sequência. Eu não posso contar de novo 10, ó. E eu contei, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que eu parei no 14, tá? Como eu já contei o 10, eu não conto mais o 10. Eu conto o próximo número, que é o 11. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Eu já contei o 15, então, vou para o próximo. 1, 2, 3, 4, 5. E muitas vezes na sequência, a gente começa a contar de novo esse número. E eu já contei, então eu não posso contar ele novamente. Eu sigo a minha sequência sem contar ele novamente. Porque se eu contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou errar. Tá? Aí eu estou contando de 5 em 5.
Então, como eu já contei o 15, eu começo do seguinte, né? Do número seguinte. 1, 2, 3, 4, 5. E assim a gente vai obedecendo a ordem que a gente determinar na sequência, né, que a gente escolher. A gente só tem que observar e ter muita atenção na hora dessa contagem. Mas como eu falei, quando a gente fala de contagem, sequências, né, sequências, aí no caso é uma sequência numérica. Mas eu posso também ter uma sequência de figuras, tá? Porque é algo que está seguindo uma ordem. Eu vou dar um exemplo agora de uma sequência usando figuras com vocês, tá? Segue aqui comigo, então. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui o quadro pra gente ir para as figuras, tá? E aí, nessas figuras, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai observar que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 sequências diferentes aqui no meu quadro, tá? Nessas sequências que vocês observam aqui, na primeira, ó, se você observar, nós só temos figuras, praticamente a mesma, né? Só que em posições diferentes, se você observar. Ó. Com essa figura geométrica aqui, já observaram? Lembraram que figura é essa? É um triângulo. É isso? 3 lados, ó. Triângulo. E se você observar na sequência, ó, observe a sequência. Ela iniciou com os 2 triângulos, né, na direção de cima, ó. Nós próximos, 2 próximos, na direção indicando embaixo, né? Os 2 próximos para cima, em direção, e aqui para os 2 próximos em direção, ó, embaixo, né? Em direções diferentes, direções opostas. Um para cima e o outro para baixo. 2 para cima, ó, os 2 próximos para baixo. 2 para cima, e assim essa sequência está obedecendo essa ordem. Lembrando, essa sequência ela só tem uma figura geométrica, que no caso é triângulos. Tem 2 triângulos para cima, 2 para baixo. 2 para cima e 2 para baixo. Ok? Na próxima sequência, se a gente observar, nós temos já figuras diferentes. Nós só temos 2 tipos de figuras geométricas. Se lembrar a primeira, né, que é essa amarela, nós chamamos de círculo, não é isso? E a próxima nós temos um retângulo. Nessa sequência, se a gente observar, ó, a gente vai ver que tem um círculo e um retângulo. Um círculo, 2 retângulos. Um círculo, 3 retângulos. Um círculo e 4 retângulos. Observaram a regularidade, a ordem que ela segue? Quando eu falo regularidade, é uma ordem regular, uma ordem que ela está sendo seguida aqui, obedecida, tá? Então, a cada círculo que eu tenho, eu aumento um número, olha só. Tenho um retângulo, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, tá? Então, é essa ordem que eu sigo aqui. A cada círculo, um retângulo. O outro círculo, 2 retângulos. Um círculo, 3 retângulos. Um círculo e 4 retângulos. Outro círculo seria qual o próximo? 5 retângulos, ok? Muito bem. Essa sequência agora também com figuras, ó, tá? Umas estrelas, não é isso? Essas estrelas a gente tem que observar com mais atenção, requer mais atenção, porque elas, além de todas serem estrelas, mas tem cores diferentes. Eu tenho a cor preta, a azul, a branca e uma verde nessa sequência. Se eu observar a primeira sequência, ó, tem uma preta, uma azul e uma branca. Tem uma azul, uma preta, aí depois uma verde e uma branca. Troquei a cor aqui da estrela, ó. Então, se eu observar essas primeiras aí, ó, essas 5 primeiras, se eu observar, eu tenho a cada estrela preta, elas são intercaladas, ou no meio delas eu encontro 3 estrelas, sendo que uma branca ao centro e 2 azuis. Próxima sequência da mesma forma, 2 pretas, 3 estrelas ao meio e a branca no centro. Só que eu mudei a cor, se você observar. Aqui é azul e aqui é verde. Então, a próxima sequência, olha só o que ele me mostra. Eu tenho uma preta, 2 azuis, como inicialmente nós tínhamos 2 azuis também. E uma branca ao centro. Então, seria uma preta, 2 verdes, né, obedecendo a sequência para mim continuar,
e uma branca no meio. Tenho que me atentar a essa sequência, observar a regularidade como é pedida aí, ok? Próxima sequência, eu tenho cubos, ok? Eu tenho um cubo aqui. Próximo eu tenho 3 cubos, tá? Se você observar. E no próximo eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubos. Eu aumento cada vez, ó, como se fosse a sequência numérica. 1, 2, 3, 4. Ó. Coloquei 1, aqui eu coloco 2 cubos. Acrescentei. E aqui eu acrescento 3 cubos, ó. Eu já tinha 3, eu acrescentei 3 aqui. Como eu acrescentei 3 nessa, eu vou acrescentar 4 nessa, ó. Ok? Então, a cada próxima formação desses cubos, eu acrescentaria mais, colocaria essa mesma quantidade e acrescentaria mais quantos? 5 cubos. Ok? Então, é isso que eu tenho que observar nessa regularidade, para não errar o próximo número na minha sequência, de acordo com a atividade, de acordo com o que está sendo pedido no momento. Ok? Na última sequência de figuras que nós temos, ó, a única figura, né, sendo apresentada na minha sequência aqui são círculos também, círculos vermelhos. E nessa sequência, ó, se você observar aqui tem um, como é a mesma figura, a gente vai contar, tá bom? Para a gente observar a regularidade. Aqui tem um círculo, ó. Aqui eu tenho 3 círculos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 círculos, tá? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 círculos. E aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 círculos. Então, se a gente observar, a regularidade está sendo obedecida, os círculos que estão sendo colocados estão obedecendo a ordem dos números ímpares, ok? Então, é só observar a regularidade, como eles estão sendo organizados, no caso aqui, ó, obedecendo a ordem dos números ímpares. Então, o próximo seria o número 11. Eu teria que fazer 11 círculos. Tá? Então, observaram como sequências não é difícil, mas a gente tem que prestar atenção e perceber a ordem que está sendo obedecida, como ela está sendo organizada. Não importa se seja de número ou figuras. Tá? Requer muita atenção. Nossa aula fica por aqui e te aguardo na próxima. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Tchau, tchau.